Então, quando a gente começa essa etapa, a ideia é que a pessoa comece a refletir mesmo de tudo que experienciou até chegar no momento presente. Então, esse autodesenvolvimento, eu vou começar falando um pouco para a gente se preparar a fazer o nosso projeto de vida. Então, eu quero fazer, nessa etapa, a gente vai fazer uma primeira contextualização do que a gente está vivendo hoje. E essa etapa aqui, assim, agora é com você, serão momentos que a gente passa dinâmicas para que você pare um momento e reflita. Cada etapa dessa é um preparar para que você chegue a esse projeto de vida, pelo menos o esboço dele hoje. A gente vai falar um pouco sobre o que é felicidade. Você tem que estar no diário de bordo, nossos valores e definições de metas, para finalmente chegar ao projeto de vida. Tem como fechar o teu microfone? Eu acho que em algum lugar aí. Vamos lá. Está mexendo? Sim. Então, o que seria o mundo VUCA? Bunny? E aí? Na década de 80, se falava muito que a gente já vivia no mundo VUCA. Aquele mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Esse termo VUCA é um acrônimo em inglês, né? Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. E já se falava, desde aquele período, que o mundo estava muito acelerado, em 80. Quando foi passando o tempo, a gente chegou no período ali de 2018, e chegou a pandemia, aquela incerteza de nível mundial. Como ficaria tudo? Pessoas indo, as pessoas perdendo emprego, ou se reinventando. Naquele contexto, teve muitas ameaças, algumas pessoas conseguiram se reinventar, começaram a ter vários cursos online, enfim. Todo mundo foi se ajustando e esse novo mundo começou a ser chamado de Bunny. E esse mundo Bunny, que começou em 2018, e passamos por todas essas mudanças, desafios, é um termo que foi criado pelo antropólogo Jamé Cássio. E ele dizia que a gente estava vivendo num mundo frágil, muito ansioso, não linear e totalmente incompreensível. E a gente ainda está nesse mundo. E isso está ficando de uma forma que já existem outros profissionais, em específico, existe um filósofo, que já está falando de uma sociedade, a sociedade do cansaço. E essa sociedade, né, do cansaço, esse termo foi criado pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. É um fenômeno caracterizado por um ritmo totalmente acelerado, aquela pressão constante. Uma cultura que valoriza a produtividade e sucesso a qualquer custo. Você sente hoje, eu trabalho há 17 anos no mundo corporativo, especificamente, não só nessa empresa, em outras empresas trabalhei, e a gente chega num momento que eu perguntava para os funcionários assim, por que você está aqui?
Você gosta do seu trabalho? Eu fazia questionamentos que... Eu vou dar um exemplo. Eu ainda era estagiária em economia. Eu vou chamar de... É. E eles trabalhavam com microcrédito para pequenos empreendimentos. E eu fazia parte de visitação das empreendedoras na, em áreas de comunidade. E eu fazia a avaliação de todos, para trazer recursos, né, liberar recursos para capital de giro. E aí eu fazia isso com uma certa regularidade, e quando eu comecei a estagiar, nesse período, minha mãe me deu um presente. Depois de muito tempo, ela me deu um carro. Uma pessoa que é estagiária, que o dinheiro só dava para pagar o combustível, eu ia de carro estagiar. A minha chefe, uma vez, chegou, eu acho que suada, angustiada, e sentou, eu olhei para ela e fiz assim, ô fulana, não gosto de trabalhar aqui. Ela ficou calada. Aí depois eu questionei assim, por quê? Tu é formada em quê? Aí ela disse assim, eu sou bióloga de formação, trabalho aqui há algum tempo, mas você me fez refletir. Eu tenho tanto tempo que eu não tenho nenhum carro. E ainda trabalho numa coisa que nem gosto muito. E aquilo ali, ela ficou, quando deu 2, 3 dias depois, eu chego para trabalhar. Cadê minha chefe? Eu fui minha chefe, decidi sair, ela pediu para sair. E eu fiquei naquele momento com um sentimento de culpa, porque eu fiz ela refletir. Mas ela depois, antes de sair, eu lembro que ela me falou assim, Cláudia, eu me formei sobre outra informação e meu sonho era trabalhar num laboratório. E, por circunstâncias da vida, eu cheguei aqui. Mas, com essas perguntas que você fez, me fez muito refletir se é isso mesmo que ainda quero continuar. E pronto, depois eu soube que ela saiu. Enfim, eu acho que, por mais que a gente viva nesse mundo assim, conturbado, incerto, é quando a gente tem que se perguntar: será que é isso mesmo que eu quero? Eu vou entrar nesse redemoinho que está aí fora? Eu tento fazer uma gestão melhor aqui dentro de mim. Então, essa sociedade do cansaço, eu trouxe é um fenômeno, né? Eu trouxe um vídeo que eu vou mostrar já para vocês, que representa visualmente o que é que está acontecendo dentro da gente. Essa pressão em todas as áreas, porque é uma pressão que a gente sente de ser o perfeito, de querer mostrar trabalho, e é pressão fora da gente, e a gente também fazer pressão dentro da gente, a gente tem que parar para pensar sobre isso. É por isso que foi bom, Ana, fazer essa mandala do eu me amo e está tudo bem. Porque vai ter momentos que você não vai conseguir dar conta e está tudo bem. É quando você vai ter uma decisão de ver o que é a prioridade na sua vida. Então, é um fenômeno que está acontecendo agora, esse ritmo acelerado, essa pressão constante, essa cultura que valoriza a produtividade e o sucesso a qualquer custo. E não nesse contexto, muitos indivíduos estão enfrentando um conjunto de desafios para o esgotamento físico e mental, afetando sua saúde e bem-estar. Como a gente tem ouvido pessoas se afastando do trabalho, questão de saúde mental, do chamado burnout. Eu já fui
cipeira por muitos anos na empresa que eu trabalho. E que eu observava antes, as pessoas tinham muito questões ergonômicas, se afastavam nisso. E não era, a saúde mental não era necessariamente um ponto tão elevado. Hoje eu não estou mais como cipeira, mas visualmente, sem nenhum dado, né, científico, mas se percebe mais as pessoas pedindo para se afastar do trabalho. Pelo menos próximo a mim, eu tenho mais isso. Então, como a gente pode, nesse mundo, contribuir, inclusive começando da gente, a contribuir com a sociedade? Né? Então, quando a gente faz um projeto de vida, a gente tem que analisar todas as probabilidades, assim, eu digo assim, as ameaças, se essas ameaças são ameaças, não pode se tornar uma oportunidade. E a gente aliar o que a gente tem de forte, ou que a gente precisa melhorar. Mas sem aquela pressão, sabe? Porque se você bota muita pressão de você, é como eu disse, você não consegue transmutar, transcender. É aqui que eu quero mostrar para você isso visualmente. Tá vendo, gente? Como é que a gente vai lidar nesse momento se a gente ficar assim, por dentro, mexido? Quem consegue produzir com essa pressão e mudanças, inclusive, no mundo, eu falo corporativo? Imagina os empreendedores, as empreendedoras, a gente que quer começar e que não é fácil. Foi por isso que eu analisei todas essas questões e eu disse assim, é preciso ter grupo de apoio. Quando a gente tem um grupo de apoio, a gente une os talentos e as forças e gera uma grande corrente. Eu sempre pensei assim, se você é bom, por exemplo, você é boa em vendas, a minha amiga ali é boa nessa área de humanas, eu trabalho na área de resultado há muitos anos, né, fazendo metas e concluindo ela, resultado, eu sei disso. E trago para vocês isso, imagina se a gente junta essas forças, o que é que não pode sair daí? Hoje em dia, a organização, gestão nas empresas, em todas as empresas, está cada vez mais enxuta, e as pessoas estão cada vez com mais conhecimentos múltiplos. Se fala muito hoje em dia, por exemplo, antes você chegava na empresa, você tinha seu chefe, e tinha aquela questão de silos, o chefe, hierarquia, e ia descendo até você ali, que estava na base operacional. Mas sabe como hoje não é assim? Basta você, quando a gente começa a estudar o marketing, e as empresas de marketing são enxutas, mas a pessoa sabe fazer um vídeo, o outro se prepara a fazer uma venda, o outro se prepara, mas às vezes 3 pessoas lidam com uma agência e faz tudo, todo mundo aprende a fazer tudo, porque é assim, agora é assim. Então, imagina você fazer tudo sozinho, com essa pressão externa, ter resultado e estar com a cabeça boa. Uma coisa que está acontecendo muito mesmo, a tecnologia está dando um salto exponencial. E a nossa vida, a gente vai subindo, mas a gente não sobe com a mesma velocidade. Vai chegar um momento que quando você aprender a tecnologia já está lá na frente.
Um dia desses, eu conversando com alguém sobre, eu acho que foi o Orkut. Que lembra mais do Orkut? Orkut. Facebook já está quase, só não está ultrapassado porque a empresa meio que comprou, porque tem um nicho específico, né? Pessoas. O TikTok, enfim, está tendo uma mudança. Eu conversando recente com uma pessoa da área, eu disse assim, mas TikTok não é para pessoas mais jovens, de 20 e poucos anos? Cláudia, não se iluda. As pessoas estão indo para onde o dinheiro está indo. E ele disse assim, uma amiga minha mesmo, ela está fazendo videozinho no TikTok tomando café. E só faz isso há 3 meses. E ela já ganhou mais de 5 mil reais. Eu disse, sério mesmo? Então, o que acontece? As pessoas também não estão nem querendo mais. Será que estão querendo estudar? Que tipo de mundo ou que a gente está criando para a gente? Essas questões, quando a gente faz um projeto de vida, tem que ser analisado. Eu percebo muito, assim, essa questão do... Você tem que aprender a sentir a vida. Sentir a vida. Chega um momento que está tudo tão incerto, está tudo tão volátil, como ele disse, frágil, que aí você tem que dar uma parada e sentir a vida. Foi o que a Ana falou. Você faz seu projeto, e aí vão vir outras questões para você tomar decisão. Então, você que está aqui, é o seu momento. Você vai pegar o seu caderno, com muita tranquilidade. E você vai listar todos os seus pontos fortes. Ah, Cláudia, eu não tenho. Tem, sim. Você tem, sim. Ai, Cláudia, eu gosto de fazer uma mesa bem arrumada. Olha, anota isso. Ai, eu gosto de organizar a casa. Né? Eu tenho uma amiga que diz assim, eu odeio cozinhar, mas eu tenho porque meu marido... Aí eu disse assim, olha, você não gosta, mas você tem amor e faz por ele. Esse é um ponto forte. Você tem a empatia, você também tem a compaixão por você. Né? Então, essas coisas são pontos fortes, não é só coisas tangíveis, coisas intangíveis, né? Que não é palpável, mas que ela existe, porque você é ser, você está aqui para ser, né? Então, às vezes, a gente tem que entender que a gente gosta de trabalhar, ter uma situação confortável, mas a gente, no nosso ciclo, né, de nosso ciclo evolutivo, a gente passa por vários níveis de evolução. Até a ideia, eu costumo dizer, quando a gente chegar à transcendência, talvez a gente nem tenha mais aqui. Se a gente chegar nessa existência, a transcendência, vale salientar. Então, liste aí agora os seus pontos fortes, vamos listar também suas crenças. O que você acha que você diz assim, eu não consigo, é difícil. Quer ver um exemplo? Há muitos anos atrás, eu queria fazer um curso de pintura em tela a óleo. Mas as pessoas na minha família sabiam que eu ganhava pouco. E o dinheiro que eu tinha, aí eu sem dizer para ninguém, eu fui e me inscrevi no curso. E eu fiz isso sem dizer a ninguém, e meio que para as pessoas não falarem, porque você vê que a gente dá importância que as outras falam, eu disse que estava indo fazendo curso de português. E isso passou uns 2 meses, e eu chegava lá na aula, e eu dizia assim, professor,
Ele disse assim: você vai pegar o que você acha que não consegue fazer. Aí eu peguei uma paisagem que tinha uma vaquinha na frente, uma casa atrás, bem simples, toda rodeada de árvores, com aquela mata fechada atrás, e com a luz à frente. Eu acho que vocês conseguem visualizar, sabe? E aí eu peguei, quando passou 2 meses, eu disse à minha mãe: mãe, eu preciso ir lá na escola, tal, para pegar um documento. E aí meu padrasto ainda era vivo, aí ele foi com ela. E eu disse, espera ali, que está tendo uma exposiçãozinha ali que eu já chego. Aí ela começou a olhar, sei lá, e eu fiquei observando de longe, ela olhando as coisas, de repente ela parou numa. Aí eu cheguei perto dela, era meu quadro. Aí ela olhou e disse, gostasse desse quadro? Aí ela fez, muito lindo, né? Só teve uma leveza de fazer esse quadro. Aí eu disse assim, mãe, esse é meu primeiro quadro e eu dedico ele a você. Ela ficou sem entender nada. Aí foi quando eu disse para ela que era muito a minha vontade de fazer arte, dessa parte de criatividade. E eu sempre matei dentro de mim isso. E lá naquele momento eu pude ser a minha essência, botar a minha essência naquele quadro. E aí, meu padrasto e elas gostaram, tiramos fotos, apresentei meu professor e pedi desculpa, porque eu menti para ela, porque eu não queria que as pessoas se metessem onde eu queria botar o meu dinheiro, sabe? Então, assim, com essa história, o que eu quero ilustrar para vocês? Que vocês têm condições de sonhar, e esse sonho com foco e ferramentas que eu vou passar para vocês, vocês vão se preparar para esse sonho realizar. Eita, até ri. Então, analise e sugira melhorias para cada situação, tá? Eu vou deixar dar um tempo, porque tem outras perguntas e vocês vão fazer bem tranquilo. Começando agora.
Fez? Então, vocês já fizeram? Agora se pressa. Tem tempo suficiente, tá? Fica bem tranquilo. A gente depois tem mais outras perguntas. Isso, período para entrar. Não? Não? Eu consegui abrir aqui no computador se ele bota assim, período para entrar. Quem é? Tem uma pessoa aqui. É você? Tá. Se abrir aqui, eu tenho o celular aqui. Ana Barbara. Né? Pronto, você entrou. Sim. Pronto. Deixa ali com aquele símbolozinho mesmo, você? Aqui. Vamos para a próxima tela. Vou deixar aí já para... Poxa, deixa eu botar aqui. Pode ser dois também. Não, eu vou ajeitar. Pronto? Uhum. Pronto. A próxima tela é: reflita e escreva como os desafios citados vocês podem afetar na sua vida pessoal. Quero que analise caso a caso. Tô 2, analise. Tô 3, analise. Depois a gente vai para a próxima pergunta.
Pronto. Pronto, coloquei. Pronto. Pronto. Chegou a fazer essa também. Se você tem ou quer ter uma empresa, quais desafios podem ameaçar suas vendas, sua estrutura ou seu negócio? Avaliem isso também. Isso é muito importante. Porque a gente vai ter um plano de negócio na outra parte, né? Tem que ser analisado isso. Tem duas Anas Barbalho. Eu vou sair de um e deixar em outro. É ela. Eu também estou com uma aí. Estou com dois, não, só com uma. Deixa eu tentar aqui. Essa sair aí. Deixa eu ver se não sei. Peraí. É só apertar ali no sair. Aqui. Tudo bem até agora, Luciana? Conseguiu fazer? Sim, consegui. Pronto. Vamos lá. Agora, liste todos os desafios apontados e analise possíveis planos para resolver a situação. Cada um deles. Porque, às vezes, eu escuto as pessoas me dizerem assim, não, Cláudia, a gente precisa ter um plano B. Ah, e por que só até o plano B? Se alfabeto até o Z. Hoje em dia, as pessoas têm várias atividades, vários planos, várias profissões, porque com o tempo e com a própria experiência que a gente vai percebendo o quanto de coisas a gente foi aprendendo no decorrer da nossa caminhada. E o interessante é que, às vezes, a gente só acha que sabe fazer aquilo. E quando eu peço para as pessoas refletirem o que elas podem fazer de diferente, é que elas dizem, vou dar um exemplo. Uma das pessoas que eu fiz o processo, ela tinha um forte sentimento de querer aprender a tocar alguma coisa, ou fazer parte de um coral, enfim. E eu disse sim, e qual é a dificuldade que você encontra para você fazer isso? É timidez? E eu fui questionando, né, a pessoa. Ela disse, na verdade, eu acho que não lembro, eu tenho vontade, mas eu nunca coloquei isso em ação. Eu disse, e o que falta para você fazer isso? Hoje em dia ela toca. E ela canta. E ela faz as atividades dela. Ela é empresária. E ela também se permitiu fazer outras atividades que não fazia antes. Desenvolver outras habilidades. Foi palestrar. E eu costumo dizer, eu sinto muito orgulho disso por ela. Porque, às vezes, a gente só precisa de um incentivo. Porque está tudo dentro da gente.
tá? Então, eu quero que você mapeie isso, vocês mapeiem isso. Se algum desses itens que você acha que possa ser um desafio, pode ser transformado em realidade. Por exemplo, você coloca de um lado, que pode ser feito, o desafio, certo? E aí você analisa o desafio, como eu posso resolver isso? Aí você bota de um lado uma possibilidade de como resolver isso. E você já tem que fazer que isso é um exercício, né? A gente força vocês a refletirem, porque hoje em dia, o que acontece? A gente quer as coisas prontas. A gente quer o corpo bonito, sarado, fazendo, sei lá, uma cirurgia, que é aquela harmonização que eu acho que as pessoas, nada contra, cada um que faz, mas às vezes que te tira do teu rosto natural para uma coisa diferente. Porque uma vez eu conversando com uma pessoa, ela é da área de educação física, ela queria arrumar um emprego. E ela, um emprego na área dela, né? Se formou nisso, e ela não conseguia. Não conseguia, não conseguia, porque as pessoas limitavam ela por conta do peso dela. Como é que as pessoas vão acreditar que você possa ser uma boa personal, uma boa profissional? Aí ela teve que fazer uma cirurgia bariátrica e perdeu, eu digo que ela perdeu metade dela. Ela ficou mais seca e ela conseguiu o emprego. E eu percebo, e se ela tivesse condição de abrir a própria empresa dela? E fazer isso sem a pressão de fora, mas só por uma questão, se ela quisesse se sentir bem, questão de saúde, sabe? Então, você pode ver esses desafios como as possíveis planos que você pode dar a essa situação, por exemplo. Poderia ser gerar uma oportunidade, poderia fazer um livro sobre a questão, por exemplo, uma colega, recentemente ela disse que está fazendo um livro sobre etarismo. E eu conversando com ela, disse assim, olha, eu comecei outras faculdades depois de mais velha. E quando eu fui conseguir um estágio, na entrevista do estágio, a gerente disse, você não acha que é muito velha para estar estagiando? E aquilo eu achei, assim, muito... Não era pertinente uma questão dessa, não é? Mas eu sou muito flexível no meu pensar. Eu disse, olha, eu preciso do estágio e acredito que eu tenho as qualificações para ele, e a idade não seria um fator que seria problemático para a situação. Aí ela disse, então faça o seguinte, meu chefe, ele trabalha no tal lugar, é distante daqui, eu estava em Araçá no aeroporto, trabalho e eu tinha que ir lá no Recife Antigo. Se você for lá e conversar com ele, ele aceitar, você vem trabalhar aqui. Foi assim que eu fui. Eu disse, não tem problema. Eu fui lá, fui bater lá, no quartel-general, e falei com uma pessoa. Me expressei bem, falei, e ele me contratou, sabe? Então, quando eu fiquei 1 ou 2 meses, que eu vi que realmente aquele perfil de trabalho eu não gostei, em vez de dizer para ela que eu queria sair, eu fui lá nele e disse assim, olha, realmente eu quero sair, mas eu não vou lhe deixar na mão. Traga uma pessoa que eu vou treinar a pessoa para ficar no meu lugar. E assim eu fiz. Então, assim, muitas situações que a gente passa, ela traz uma aprendizagem por fora e os desafios também. Né? Então, a gente vai conversar, porque eu contextualizei tudo isso, fiz essa análise para vocês refletirem, para a gente falar um pouquinho o que é felicidade. Então, muitas pessoas acreditam que felicidade é
tem relação com a emoção, né? Com a emoção, e que, na verdade, hoje em dia, cientificamente falando, ela não tem a ver com emoção, ela tem a ver com a sua flexibilidade de aprendizagem, né? De estar sempre disposto a aprender. Eu adaptei, esse é um conceito de Carla Furtado, ela era a presidente do Instituto Feliciência, e que ela trabalha como a felicidade está... o conceito de felicidade está impactando na vida das pessoas, que ela vem da psicologia positiva, né, esse conceito. E as pessoas está fazendo elas refletirem, né? A Carla Furtado, ela faleceu no ano passado, ela era professora da PUC, além de ser a líder dessa instituição. Então, ela fez a gente se questionar na aula dela, que eu estava assistindo, o que é felicidade? Eu quero ver vocês, o que vocês acham que é felicidade? Eu falei aí, mas para vocês, o que é felicidade? Estar bem. O que você acha, Luciana? Estar bem. Estar bem. É uma possibilidade. Você quer falar, Ana, também? Tá aqui, estou apanhando aqui. Felicidade. Não estou ouvindo. Espera aí, só um pouco. Deixa eu ver aqui que a Ana não estou ouvindo o som dela. Será que eu te bloqueei aqui? Todos com som, não. Todos. Fala aí, Ana, que eu não estou te ouvindo. Está com ainda bloqueado. Vê aí embaixo. Aqui, tem uma exclamação. Agora está funcionando o microfone dela. Tá? Está ouvindo, Luciana? Pronto, Sim. Fala aí. Está ouvindo? Bem-estar. Ouviu? Não. Não estou ouvindo, não. Mas fale aí. A Luciana disse que está ouvindo. Bem-estar. Bem-estar. Enfim, existe um estudioso da área que a gente teria 3 tipos de vida, a chamada vida agradável, a vida comprometida e a vida significativa. Então, a vida agradável, deixa eu dar um exemplo para você. O que seria uma vida agradável para a minha geração? Tá? Porque hoje em dia, se você parar para pensar, a gente está vivendo a geração do pessoal dos baby boomers, que eles chamam o pessoal lá de 60, 60, o pessoal da geração X, que é a turma, né, que nasceu da década de 70 para cá. Aí tem a geração dos que nasceram na geração Y, que é o pessoal que nasceu na década de 80. Aí você vê, tem o pessoal dos milênios, que é a geração Z. Ainda tem a geração nova aí, que entrou aí com tudo, né? E já se fala numa tal de geração ômega. É muita geração. E todos nós estamos convivendo ao mesmo tempo, e que cada um tem uma visão do que é felicidade para si. Olha aí, a Ana entrou. Dá para me ver? Dá, para te ver agora. Tá? Eu não me vejo. Está vendo? Então, cada um tem uma visão que é felicidade. Por exemplo, como eu disse, no período que eu sou do tempo que meu pai dizia assim, para você ter felicidade é quando você tiver qualidade de vida e quando você tiver um salário que você compre um carro à vista todo mês. Ele dizia assim. Então, se eu fosse nesse olhar dele, eu não teria atingido a felicidade. Porque a felicidade não é algo de fora.
né? É algo de dentro. E a felicidade, a vida agradável, voltando, seria eu ter uma profissão, ter um apartamento, ter um Ou casamento, não, né? feito aquela Ou não, propaganda porque de existem margarina. tantas pessoas que vivem viajando, né? Tipo aqueles nômades viajantes, e são felizes. Então, não é Eles são necessariamente felizes. ter coisas materiais. Pois é isso mesmo. E é isso mesmo, porque a vida agradável, por isso que eu digo, a vida agradável para um é ter, por exemplo, essa questão do viajar e conhecer outras pessoas, outras culturas, já perpassa o ser, né? Então, ali você já está rumo a querer ter uma vida mais significativa, que a gente chama, que é uma vida que dá algum sentido. E esse doutor Martin Seligman, ele fez uma pesquisa, porque ele se baseou nisso aí, ele foi para um convento e verificou que tinha várias freiras, e as freiras eram sempre alegres, animadas, tudo, né? E aí ele perguntou o que era felicidade para elas, né? E você vê, são pessoas que fazem voto de pobreza, né, as freiras, e que não têm exatamente nada, porque é tudo, elas vivem em comunidade e se ajudando umas outras, e elas viviam muito. E ele percebeu isso aí, porque elas davam significado ao processo dela de quê? De vida. Quando você tem uma proposta de valor de viver com significado e não viver querendo acumular coisas no processo. Então, foi ele avaliando isso que ele chegou a esses três níveis, né? A vida comprometida, a vida agradável e a vida com significado. Então, hoje em dia, se você perceber, se eu perguntar para um jovem se ele quer um carro, uma casa, não, para eles está bem pegar um Uber, está bom para eles alugar uma, mas para a gente gosta de ter um carro, não é isso? É outro processo. Então, a felicidade passou a ser não é uma emoção, você vê que passa a ser um desaprender, um reaprender. Desaprender, reaprender. É um constante que o pessoal chama de lifelong learning. A gente está eternamente aprendendo alguma coisa. E daqui para frente, minhas queridas, a gente vai desenvolvendo mais capacidade intelectual, cognitiva e emocional. Essas novas habilidades estão vindo com tudo para aquelas pessoas que se preparam no processo. Então, aqui, deixa eu continuar aqui. Por que eu trouxe isso aqui? Você tem chá? Mas aqui foi só para fazer uma gracinha, né? Mas o chá é importante, porque o chá, esse acrônimo aí, tem a ver com C das competências, o H das habilidades, o A do agir e o trazer o resultado. E para facilitar, eu botei assim: eu sei como agir. Se você sabe, são suas habilidades que você já se conhece, e você aprende a colocar isso, saber como aplicar isso, você vai desenvolver um resultado. Não necessariamente, porque às vezes, vou dar um exemplo, às vezes a pessoa tem um conhecimento muito grande, mas não sabe como fazer. Ou tem um conhecimento muito grande, mas não quer colocar em prática o que já sabe. Então, a partir do momento que você se conhece e sabe no que você é bom, você começa a colocar isso em prática e você começa a trazer os resultados se você tiver um ouvido de aprendiz. Porque tem isso também. Você aprender
a ouvir é um desafio. E eu digo ouvir é o ouvir profundo mesmo, né? Escutativa de refletir, de reflexão, para você ver se o que você de fato quer não é simplesmente algo que seja uma teimosia e você fica persistindo naquele ponto, se você poderia ter como fazer de uma outra maneira para você atingir o resultado, né? Então, por exemplo, quando eu tomei a decisão de tentar entrar no mercado digital, eu já estou atuando como trabalhando com a pessoa, uma pessoa, ouvindo, fazendo aquela escuta profunda, porque é um processo longo, e você vai vendo a pessoa e você também está crescendo com ela, porque ela traz o mundo dela para você e você o seu mundo para ela. Então, a competência de desenvolver uma escuta ativa passa a não ser só nesse momento aqui que eu estou com vocês. Passa a ser o momento que a todo momento você começa a abrir o ouvido quando alguém te dá uma orientação, aí você escuta e reflete se aquilo... Porque tem coisas também que a pessoa nos fala que não combina com você, né? De repente diz, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa lhe diz uma coisa e você se ofende porque você se ofendeu porque inconscientemente você se identificou com o que a pessoa disse. Porque se você não tivesse se identificado com o que ela dissesse, você ia dizer, ela está equivocada, isso não é comigo. Isso que ela disse com você é tal coisa, isso não é comigo, porque eu não me identifico dessa maneira. Mas se você se irritar e sair, passar, ficar evoluído assim, estressado, ali tem um fundo de verdade, porque você também pensa. Eu, uma vez, no passado, aconteceu um negócio muito, muito, muito engraçado. Eu vinha no ônibus e uma pessoa disse, você sorri demais. O cara estava incomodado que eu estava falando com ele, estava sorrindo. Deus, as pessoas são incomodadas. E aí eu disse, brincando, é porque eu tenho os dentes lindos. Aí ele, na hora, olhou para mim e fez assim. Eu não entendi nada. Depois ele disse, você percebeu? Aí eu caí, entendi que ele deveria ter os dentes com problema, e ele se incomodou de me ver bem daquele, né, isso aí. Então, às vezes, eu percebo também quando a gente quer fazer o negócio, tem o mundo das ideias e não bota ação para fazer com que dê certo. Para fazer esse trabalho de hoje aqui, foi um desafio, porque muita gente disse, não vai dar certo. Eu disse sim, por que não vai dar certo? Porque é muita coisa para a pessoa se inscrever. Eu disse, tudo bem, está tudo bem, eu estou começando, eu estou no digital agora. No próximo momento, eu já fiz um trabalho aqui, né? Eu já vou me ver. Eu só vou fazer o quê? Melhorar, né? Então, eu sei o quê? As minhas competências. Tenho conhecimento do assunto, já estudei muita coisa, e agora eu estou aprendendo o como eu vou fazer. Mas se a gente não se ligar no time, você perdeu o seu momento, porque você não fez acontecer. Se ligar no time, você perdeu o seu momento, porque você não fez acontecer. Né? É isso que acontece. Eu estou vendo um retorno meu. É isso que acontece. Eu estou vendo um retorno meu. Deixa eu tentar só fechar o microfone de ontem. Dá para ouvir ele falando? Só fechar o microfone de Ana. Tá, então deixa eu ver aqui, Ana. Só um momento. Então, tudo esse processo que a gente está... Só um momento.
Então, tudo esse processo que a gente está... E aí, fechou, né? Eu acho que fechou. Valeu. Não fica retornando. Eu fechei o som de todo mundo. Deixa eu voltar aqui para... Então, o saber como agir, existem etapas, e é importante saber sim, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Toda vez que eu vou botar apresentar, o negócio sai do lugar. Cadê aqui? E agora, gente, é com vocês. Eu quero que vocês analisem, no mínimo, 5 talentos que vocês têm. 5. E competências também nesse nível. E depois eu quero, assim, que vocês reflitam a junção da tua competência com tua habilidade e resultado você quer atingir. Isso em prática, porque não adianta ficar no mundo elaborando se você não tem propósito e foco. Disciplina. Num projeto de vida, não é só você querer, porque a gente vai entrar numa seara das nossas crenças, né? Mudança de crença, o que pronto, eu vou perguntar para vocês, o que é mais fácil mudar, uma crença ou um comportamento? Né? Eita, eu bloqueei vocês. Né? Uma crença ou um comportamento? Porque é o seguinte, deixa eu explicar, porque vocês vão trabalhar agora, faz um pouquinho de tempo, porque a crença, eu digo assim, eu vou fazer, eu gosto de correr, eu vou fazer a maratona não sei da onde. Aí eu pego, por conta disso, que eu acho que eu sei correr, vou lá, quando eu chego nos 5 quilômetros, já estou morrendo. E aí você não conclui. Você fez o quê? Você tinha competência, né? Você achava que sabe, tinha habilidade, e você foi fazer e você não alcançou o resultado. E não adianta você, se você quer alcançar o resultado, você tem que ter a competência, você sabe como fazer, você treina para fazer esses 40 quilômetros? Não. Então, o que é que eu vou fazer para chegar nesse nível? Você tem que desenvolver habilidades. Como é que você vai desenvolver? Fazer isso, e isso. Para você chegar o quê? O resultado. Ah, eu quero alcançar isso em tal tempo, quero alcançar tal coisa em tal tempo. Por quê? Tem que entender que o nosso corpinho lindo tem o seu próprio tempo.